Oi, pessoal, boa noite. Só nós dois estamos aqui ainda. A turma está entrando aí agora. Mas está entrando rápido até. De manhã já acho que o povo fica acordando. Oi, Caio, boa noite. Pessoal, a gente vai aguardar só mais um pouquinho para a gente ver quem mais vai entrar, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos. Ei, Richardson, boa noite. Oi, Natália, boa noite. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Professora, posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Relacionado ao AVA aqui, todas as nossas aulas serão assim, encontros presenciais, assim, presenciais não, desculpa, ao vivo e tal, porque lá não tem nenhum conteúdo, né, na prática simulada no AVA. Sim, a gente vai alimentando à medida em que as aulas forem acontecendo. Agora, eu imagino que para vocês já deve estar sincronizado, já deve estar normal, vocês já devem estar nessa disciplina minha, e aí vocês vão ver, eu vou lançar agora a VA1 e lançar depois também essa aula, tá?
Ah, tá. Porque não tem nada lá, só tem biblioteca lá e mesmo assim não abre. Porque a gente é que vai alimentando, e você vai clicar em link das aulas. Entendi. Mas é porque lá não tem nem esses links das aulas. Mas vai aparecer essa opção para você, tá? A gente que vai Tá bom. alimentando. Tá bom, obrigado. Nada. Você está matriculado em qual disciplina? Ele estava na de segurança pública, mas por um problema na secretaria, mas na verdade ele é da presencial. Mas qual? Da 3 ou da 1? Então, Ah, ok. conforme aqui direito 6, noite, prática simulada 1. Ok. O pessoal que está matriculado na 3 já vai conseguir visualizar lá no sistema o caso prático que a gente discutiu na aula passada e a aula de hoje, tá? Já disponibilizei isso. E a VA1, até segunda-feira já dessa semana, eu já disponibilizo. Eu também, até segunda. Deixa eu só, antes da gente começar, dar um recado para vocês aqui, pessoal que está matriculado na prática 3. Sexta-feira da semana que vem, que é véspera de carnaval, o carnaval, se é que vocês podem chamar de algum recesso por direito do trabalho, não é feriado, mas haverá aula, tá? Nós temos uma aula, nós vamos ter esse nosso encontro aqui normalmente. Evidentemente, para quem não puder participar ao vivo, nós vamos disponibilizar o link, mas eu estou chamando a atenção pelo seguinte: na turma da manhã, como será possível, de forma síncrona, a gente ter uma conversa prévia, nós vamos fazer uma audiência real, tá? Eu vou disponibilizar o compartilhamento de tela de uma audiência que vai acontecer por volta de 8, 8h30. Antes da aula, antes da audiência, eu vou conversar um pouquinho com a turma sobre o processo. E depois da audiência, eu vou também dedicar um pouquinho, uns 10 minutinhos, para a gente analisar o que aconteceu naquela audiência. Isso, infelizmente, não é possível fazer ao vivo com vocês, porque, por conta do horário, as audiências não ocorrem no período da noite, mas fiquem à vontade, para quem tiver curiosidade, de acessar o link que vai estar disponibilizado posteriormente, tá? Relativo à aula da manhã, e aí vocês vão conseguir acompanhar essa conversa, essa audiência e as explicações da audiência. Tá bom? Vamos começar? Vamos começar. Bora. Vamos lá. Durante a minha fala da professora Renata, fiquem à vontade, tá, gente? Para interromper, para levantar a mão aí. Eu vi só alguém que levantou a mão aqui, foi a Mel? Foi eu, Renatinha, mas foi sem querer, eu ia dar um ok. É que eu tô voltando pra então. casa e tá muito barulho, eu vou deixar desligado aqui, tá bom? Tá, combinado. Combinado. Para fins certificados, essa audiência na forma que vai ser não seria possível. Não é possível, porque, de acordo com a quantidade de alunos, eu não consigo solicitar ao juízo que conste a presença de todo mundo, tá? Senão tumultua a pauta dele lá. A ideia aqui é que vocês tenham, de fato, um conhecimento com uma explicação posterior da audiência. Para essa atividade, para essa possibilidade de constar, existem audiências que são gravadas, sistemas que vocês podem ingressar lá e fazer um relatório, ou então, se quiserem, ter acesso a links de audiência que acontecem todos os dias, especialmente lá na Justiça do Trabalho de Contagem, onde eu atuo como procurador, podem me solicitar que eu encaminho os links para vocês. Obviamente, vocês não vão falar que sou eu que encaminhei, porque tem juiz que não gosta, que tumultua, de fato, a pauta, toda hora pedindo para colocar nome, mas faz parte, tá? Mas eu disponibilizo sem problema nenhum. Se falar que fui eu que disponibilizei, eu vou falar que vocês estão mentindo. Beleza? Vamos começar aí.
Vamos lá. Turma, Bora então, lá. boa noite. Hoje a nossa proposta é de conversar um pouquinho com vocês sobre captação dos clientes, sobre o envio desse primeiro contato, né? E aí, como que a gente faz no momento que envia a proposta, como que é essa primeira reunião, esse primeiro atendimento ao cliente, que eu acho que é uma coisa mais prática, né? E que, às vezes, quando a gente se forma, a gente fica muito cru. E aí, agora, numa era de rede social, a gente vê um tanto de gente postando o próprio sucesso, né? Como que tá cheio de clientes, qual o segredo para ganhar rios de dinheiro, qual o segredo para vender, enfim. Né? Na internet, isso acontece. Ninguém fica postando os tropeços na internet, as pessoas só postam vitórias. E isso gera, às vezes, uma ansiedade em quem está chegando no mercado de trabalho. Eu comentei com o Turno da Manhã que essa semana eu vi um vídeo em que um professor de filosofia ele falava justamente sobre isso, sobre esse tempo de espera, esse tempo que leva para as coisas acontecerem, coisas, por exemplo, como o seu nome ficar conhecido no mercado, né? E que as pessoas ficam realmente ansiosas, ficam tensas, porque nós estamos em uma sociedade em que tudo tem que acontecer muito rápido, aquela ideia da sociedade de hiperinformação. Então, a gente se informa com vídeos de 30 segundos, a gente vai ler uma reportagem, já tem lá no Google quantos minutos você vai demorar para ler aquela reportagem. Então, assim, tempo é dinheiro, né, gente? Mas nós precisamos ter um pouquinho de paciência. Então, o objetivo aqui dessa aula hoje é passar essa tranquilidade para vocês, passar um pouquinho de maldade para vocês e segurança, porque a gente realmente fica muito cru, né? Então, primeira dica que eu dou é calma. Essas coisas levam tempo mesmo para acontecer. Eu não conheço ninguém que ficou muito conhecido da noite para o dia, principalmente no direito, né, gente? Que a gente Conheço, tem uns que foram hoje. presos. Hã? Uns que foram presos. Pois Aí é, aparece, aí rapidinho. não queremos. Roubaram alguma coisa. Aí o sucesso é... Davi tá Infelizmente. rindo aí, ó. É. Melhor não, né? Melhor não. Então, gente, não tem fórmula mágica. E o interessante é que o que a gente vê na internet é o contrário, né? São cursos de como maximizar a sua captação de clientes, como fechar contratos de 150 mil reais por mês em um mês, né? Como ter muitos clientes em um mês. Ô, gente, vocês acham mesmo? Porque o que essa pessoa está tentando fazer ali também é captar você. Então, fiquem atentos, porque cada um vai usar uma estratégia, mas nem sempre é uma estratégia muito honesta. No direito, em que nós temos a OAB de olho na nossa publicidade, a gente não pode ficar fazendo propagandas, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não consegue botar um outdoor com a nossa cara para, sei lá, captar muitos clientes de uma vez. Então, é normal que haja um tempo para que você seja conhecido. E aí, aproveitem esse tempo. Aproveita para quê? Para você estudar, para você especializar. Porque, por exemplo, se eu falar para o Bernardo hoje, Bernardo, agora você vai fazer um doutorado. Ele vai olhar e falar assim, como assim? Agora, no ritmo de vida que eu estou hoje, não cabe um doutorado, eu teria que fazer uma adequação muito grande na minha vida aqui. Para mim é a mesma coisa. Eu não conseguiria, ou pelo menos conseguiria se eu abdicasse de algumas coisas, e eu não estou disposta a abdicar. Então, a hora de você se especializar é justamente agora. Formou, gente? Corre atrás de uma especialização. O melhor jeito da gente se tornar referência em alguma coisa é ficando sendo especialista, estudando, trabalhando com aquilo. Porque aí também, você, à medida em que você vai se especializando, você vai tendo resultados mais satisfatórios. E isso faz com que o seu cliente fique muito satisfeito. Deixa eu fazer um parênteses só para responder o Caio, para esclarecer a disciplina de prática simulada 3 está associada com a 1. Não, Caio, é porque às vezes a gente vai ter alguns encontros que são
das duas disciplinas, porque são coisas que vão ser discutidas para todos. Mas, por exemplo, a próxima aula já é separada. E aí, respondendo agora o Jaderson, tem até outdoor. Coisa doida, Jaderson, é que aqui em Belo Horizonte tem uma banca de revista, não sei se vocês já viram, ali perto da Olegário Maciel e tal, né? Com a cara de uma advogada, numa banca de revista, em frente a um órgão, falando que essa advogada é servidora aposentada desse órgão e ela faz defesas para quem quiser. Eu olhei aquele negócio e falei, gente, como é que a OAB está deixando isso estar ali até hoje, né? Porque normalmente não pode ficar. Então, isso acontece mesmo. Exatamente, Davi, ali mesmo. Não pode, gente. A gente precisa ficar muito atentos. Então, eu vou chegar nessa dica da OAB, mas a primeira é: tenham calma, tenham paciência, o sucesso não chega da noite para o dia, e aproveitem esse tempo para vocês especializarem, para vocês estudarem, porque realmente fazer o nosso nome demanda conhecimento, calma e trabalho duro. Tem mais um comentário aqui, ó. Fazer petições para o juizado especial, as quais virão com a assinatura do autor, já que ele não precisa de advogado. É exercício legal da advocacia? Porque vai que seja esse um nicho imediato para os estudantes de direito. Ai, Luciano, como lá não precisa de advogado, se você não está advogando, está tudo certo. Né? Por exemplo... Um detalhe, lá não precisa de advogado para o sujeito que exerce o jus postulante. Exato. Não é para o terceiro executar isso para ele, não. Mas assim, se você chegar lá e resolver conversar com seu vizinho para orientar ele, para passar instruções para ele, beleza. Você não pode agir como advogado. É realmente exercer a profissão de advogado. Né? E quantas vezes, por exemplo, alguém chega e fala, tipo, não, Bernardo, aconteceu um problema comigo, comprei um trem no Mercado Livre, não recebi, ou recebi diferente do que estava proposto e tal. O que você acha que eu faço? Aí o Bernardo fala, vai lá no juizado. Você me dá umas dicas? Eu te dou umas dicas, né? Eu te falo o que você faz e tal, mas o Bernardo não está agindo como advogado daquela pessoa. Assim, quando você está dando essa orientação, Luciana, é interessante porque você estuda. É uma alternativa legal. Para você conseguir orientar o seu amigo de como que ele faz para ir no juizado, você vai estudar. Você vai estudar como que é o procedimento, o que fala a Lei 9.099, como é que o Código de Defesa do Consumidor aborda um determinado assunto, o que o Código Civil fala. Então, você vai estar estudando. Só cuidado para você não atuar de forma similar a um advogado. Mas professora, Oi. mas no juizado especial pode ter advogado, salvo... Pode ter advogado, mas você também pode ir sem advogado. Então eu posso, no início, por exemplo, eu tenho uma causa, que se eu der ela para advogado, contra a polícia militar, aí tem que ser contra o Estado. A viatura bateu no carro e tal. A franquia do carro, eu tive que usar lá a franquia do carro, o seguro, é R$ 1.800. Ou se eu vou pedir uma indenização lá de danos morais, porque eu pedi pontos lá do bônus do seguro, e ninguém vai pegar isso. Você que é o autor? Ué. Pois foi o que eu falei. No jus postulante, sim. Não Agora, tem você fazer isso não. para terceiro é que não dá. Então, por exemplo, se eu entregar isso para o advogado, o que ele vai querer me cobrar não vai ser o que eu vou receber de lá. Sim. É muito provável. É muito ruim, às vezes, a gente atuar em algumas causas do juizado por causa disso. Às vezes, o valor que a pessoa vai querer pedir não paga seus honorários. Exatamente. Agora, tem por exemplo, eu tenho uma ação contra o INSS, essa aí já foi o professor até da outra faculdade, tá? Esse aí já é diferente, já dá quase os 60 salários. Aí é outra situação. Mas tem essa outra aí. Quando sair aí, você faz um churrasco e chama a gente, tá? Com certeza. Verdade. Já tem 3 anos que já está concluído para despacho.
Tá certo. Da Justiça No Federal. juizado? Da Justiça Federal. Federal, porque você falou 60 3 salários, anos? eu achei que fosse lá. Vou esperar mais Aqui. 10. Não, Pode agora, esperar, o juizado federal é assim mesmo. agora eu sou estagiário lá, já conversei com a secretária do juiz. Não é fácil, não. Né, Davi também pediu a palavra. Boa noite, galera. Aqui, é só nessa frase, eu fiquei com uma dúvida, nessa frase não, né, dessa dúvida, que é a seguinte, a gente pode atuar, a gente tem alguns atos que a gente pode exercer em nome de terceiro, com procuração, mesmo sem ser advogado. Penso muito no caso dos prepostos, no caso de você ir na prefeitura pegar algum documento, alguma coisa do tipo. Aí, para o juizado, se eu fosse, por exemplo, escrever igual você vai lá no juizado e eles vão fazer a termação, né? Se eu fizer a petição inicial, por exemplo, isso também é exercício irregular da advocacia? Se você estiver sendo remunerado para isso, eu entendo que sim. E você vai. Aí minha dúvida, você está assinando essa procuração, tipo, você me deu poderes para eu fazer? Tipo isso. Ou eu poderia fazer, tipo assim, vamos dar o exemplo Renata. Você tem uma causa, aí eu, ao invés de assinar Davi como procurador de Renata, eu posso assinar Renata? Ô, Davi, eu não te recomendo, tá? Porque existe, inclusive, a advocacia pro bono. Então, eu não te recomendo. Eu não te recomendo assinar a petição, não. O limite ali para um exercício da profissão é muito... Recomendo, não. Uma coisa é você atuar como preposto. Outra coisa é você receber uma procuração para elaborar uma petição inicial e representar alguém em juízo sem possuir OAB, entendeu? Eu não recomendo, não. Entendi. A representação em juízo que é o ponto-chave, né? Acho que é o próprio ato que você vai praticar que é o ponto-chave. Não é só a representação, não. Porque representação, pura e simplesmente, vamos lá, tem audiências de conciliação lá no Sejusc que eu posso te pedir para ir comigo, nós vamos fazer um divórcio, o cliente não quer ir, você vai com procuração. Isso não tem problema. O próprio ato do preposto também não tem problema. Mas é o ato que pode ser interpretado como exercício legal da profissão. Luciano Fechou, também. obrigado, ainda. Oi? Não estava agradecendo. Perdão. Luciano também levantou a mão. No caso, eu meio que, né, fiz uma brincadeira, lógico que eu conheço, mas é porque, por exemplo, eu já fiz uma petição para conhecida, como o doutor falou, sem cobrar nada, que essa pessoa era muito leiga e estava sendo, dentro do processo, ela estava sendo, como que eu digo, estava fazendo sacanagem com ela, usar o leigo. Estava sendo enganada, né? Isso, estava sendo enganada lá e eu ajudei ela nesse sentido, mas é conhecida e tal, sem cobrar nada, mas é brincadeira. Não, você ajudar ela nisso não tem problema, não. O problema são os atos que a gente começa a praticar que podem ser interpretados como um exercício legal da profissão. Na sua fala, eu não vi problema, não. Eu não. Você viu, Bernardo? Não, também não. Concordo que não. Especialmente se ela assinar. Sim, ela assinou. Especialmente. E foi o primeiro processo que eu ganhei. Tá vendo? E olha que interessante. Com certeza, eu vi ali que você colocou que você conhece, como é que funciona a Lei 9.099 e tal, mas com certeza alguma coisa do que você colocou na peça, você foi lá dar uma pesquisada. E olha que interessante. A prática, gente, ela ensina muito a gente. Sim, na hora que a gente forma, que a gente começa a trabalhar com aquilo, o negócio muda de figura, sabe? Porque às vezes a gente fala as coisas aqui em sala e passa alguma coisa, tipo assim, vocês não concentrou em alguma coisa, deixou passar uma informação, ou a gente não falou, ou não viu determinada informação no livro. Sei lá, isso acontece. Quando a gente está advogando, a prática, ela é diferente. Eu acho que a informação, ela fica muito mais na nossa cabeça quando, por exemplo, você vê uma sentença que decidiu uma coisa, por exemplo, diferente do que você está defendendo. Aí você fala assim, acabei de aprender, nunca mais eu esqueço isso, porque você vai sair dali arrasado, né? Então, você nunca mais esquece daquilo. E a ideia é justamente essa, é aproveitar, fazer do limão essa limonada para estudar, aperfeiçoar. E olha para vocês verem,
no começo, a gente não dispensa caso, né? Eu, pelo menos, não fazia isso, do tipo, eu quero advogar só na área de família. Consumidor, não advogo no juizado especial. Tá doido, gente? Dinheiro é dinheiro, né? A gente precisa ser reconhecido, precisa fazer nosso nome. Então, a nossa opção ali, ela é muito mais ampla. O nosso leque, ele é muito mais amplo. Até porque, como eu falei mais cedo, você tem mais tempo de estudar determinadas coisas. Então, se você não sabe, é uma matéria que você não domina, tá tudo bem. Ninguém sabe tudo. Faz uma parceria. Chama algum colega que você sabe que atua em determinada área. Se eu tiver que indicar uma pessoa que atua na área do direito penal, vou indicar o Fábio. Eu sei como é que ele presta o serviço dele. Eu sei como que o Bernardo presta o serviço dele. Né? São pessoas que eu estou acostumada a acompanhar a trajetória profissional. E esses contatos começam dentro da faculdade. Vocês estão hoje no momento mais valioso em relação ao aprendizado, porque vocês têm a possibilidade de estabelecer conexões com os outros colegas e com os professores. E não tenham a menor dúvida, assim como você, às vezes, olha um colega e fala assim, cara, essa pessoa é muito boa de serviço. Ou, esse cara dá problema na hora de fazer trabalho, esse cara é enrolado, esse cara não sei o quê. Eles também olham você dessa forma. As pessoas analisam o comportamento umas das outras, isso é normal. Então, usem a faculdade para vocês estabelecerem essas conexões, criar ali uma teia de contatos profissionais com pessoas que vão te agregar, com pessoas que vão oferecer para vocês coisas muito positivas, seja de amizade ou seja no âmbito profissional. É um momento muito importante. Quantas pessoas a gente sabe que às vezes começa junto na faculdade e no final termina como sócio? Por quê? Porque viu o modo que o outro se porta dentro da sala. Né? A mesma coisa em relação a professores. O meu marido hoje trabalha com as pessoas que foram nossos professores na faculdade. Trabalha com eles há mais de 10 anos. Então, são conexões muito importantes que a gente faz na faculdade. Não desperdicem isso. Aproveitem esse momento. Façam o nome de vocês, a reputação de vocês. A hora, gente, é agora. E eu sempre falo com vocês no começo do curso, mas às vezes como a gente ainda está lá no começo, algumas pessoas não conseguem entender a dimensão do que eu estou falando. Mas eu sempre falo, aproveitem o momento que vocês estão na faculdade, porque quando a gente cai no mercado de trabalho, a gente não consegue ficar trocando dicas e fazendo perguntas o tempo todo para os colegas e para os professores. Ali a gente está mais cru, a gente se sente mais desamparado também. Então, devora esse momento, devora a oportunidade que está na cara de vocês. Isso é muito importante. E aí falamos, né, do tempo, falamos da especialização, falamos dos contatos na faculdade. E quem que normalmente são os nossos primeiros clientes? Os meus, pelo menos, foram minha família e meus amigos. Foram os meus primeiros clientes. Eu não tinha nenhum escritório físico ainda. E chegou um caso de uma vizinha minha que falou, será que você não quer fazer? Quero, vou lá, vou fazer. E aí a gente vai, essa vizinha indica para outra pessoa, que indica para outra, aí minha avó pediu uma coisa. E assim a gente vai fazendo. Por que disso? Porque uma pessoa que não sabe do trabalho que você faz, que não te conhece, ela não vai chegar até você. Então, primeiro, os seus amigos, os seus familiares, eles têm que saber com o que você trabalha e eles também vão analisar a sua reputação, sua seriedade com aquele assunto, com o seu trabalho, o seu capricho. E quando eles ficam satisfeitos, eles te indicam para outras pessoas. E tem uma pesquisa que fala que a gente gasta muito menos dinheiro, energia e tempo para captar um cliente através de uma indicação de um cliente satisfeito do que para você conseguir um cliente do zero. E isso faz todo sentido. Sabe por quê? O cliente que chega até mim, por exemplo, ele chega porque ele conversou com um amigo dele, porque ele conversou com um parente dele.
Eu desconheço uma pessoa que está lá, por exemplo, divorciando, está se sentindo extremamente vulnerável, está mal, está na dúvida de quais são os direitos, ela pega e joga no Google assim, advogado, direito de família. É muito difícil isso. Porque o contato começa quando você chega para alguém e fala assim, não, cara, estou passando tal situação, o que eu faço? Alguém fala, você já pensou em olhar um advogado? Marca uma consulta. E aí, então, pensar quem vão ser seus primeiros clientes e qual é o seu nicho. Para mim, eu, Renata, não vou ficar, por exemplo, no Instagram, não tem meu Instagram com fins profissionais. Vou fazer um post informativo e ficar divulgando a rotina da advocacia. Por quê? Gente, por vários motivos. Primeiro, porque a pessoa não chega até mim pelo Instagram. Meu Instagram é pessoal. Eu conheço o meu público, eu conheço o meu nicho. Segundo, porque eu não cabe na minha vida. Se eu não tenho esse perfil, eu não tenho tempo para isso. E aí vamos para a próxima dica, que é o perfil, né? Você, além de saber quem é o seu público, você tem que saber qual que é a sua aptidão. O Bernardo hoje falou uma coisa interessante sobre esse perfil dele em comparação, por exemplo, com o perfil do sócio dele ou de outras pessoas do escritório, né, Bernardo? Na verdade, a gente tem que se autoconhecer para saber o que a gente pode agregar em uma determinada sociedade. Não adianta eu, com o meu perfil profissional, falar que vou fazer uma captação que eu não tenho aptidão, não tenho vontade, não tenho tino para esse tipo de atividade. Eu sou, particularmente falando, muito mais de pegar um processo que entrou pelo escritório por via da captação dos meus sócios e executar a atividade, redigir a peça e pesquisar uma determinada estratégia jurídica para resolver aquele tema, do que sair no mercado para captar. Agora, do mesmo jeito que eu não consigo executar essa minha atividade, se eu não tiver por trás de mim alguém fazendo essa captação, se o sujeito só capta e não tem a capacidade técnica de executar aquilo que ele está disposto a vender, essa captação dele vai durar muito pouco, né? Ele vai fazer um movimento de trazer para dentro do escritório uma cartela de clientes que não vai se sustentar, né? Ela vai, num primeiro momento, girar, vai acontecer, mas a boca miúda, isso vai circular e a capacidade ou incapacidade do profissional vai se tornar evidente. Isso é claro, né? Como a Renata pontuou. É muito mais fácil eu ter uma captação que eu chamo de captação orgânica, que advém dos clientes que ficaram satisfeitos com a minha atuação profissional, do que eu ir no mercado e buscar isso. Né? Pelo menos na minha visão, isso é muito perceptível no meu atuar profissional. Eu tenho um retorno muito maior advindo das indicações de clientes que se declaram eu ir lá e fazer algum tipo de atuação em rede social, que é válido, tá? Não estou falando que não é válido, não. Daqui a pouco nós vamos chegar no ponto do que é interessante fazer, do que pode fazer, do que o Código de Ética da OAB permite, do que o próprio mercado enxerga como bem-vindo. E o uso da rede social é, de fato, hoje muito importante. Não estou querendo fechar a janela para isso, não. Tá? Desviar o olhar, porque hoje, de fato, é uma forma de comunicação. Uma forma importante que atinge um público indistinto, né? É importante. Mas eu ainda sou da moda antiga que prefere ter o seu trabalho reconhecido a partir de experiências vivenciadas por clientes. Tá? Isso quer dizer... Bernardo, que você está atuando, que você está advogando, que você está na área. Então, assim... Não estou fazendo blog, não estou contando notícia na internet, né? Porque é muito engraçado. De vez em quando, eu tenho um Instagram que eu fiz, na verdade, tão somente para acompanhar em viagem
postagem. A gente viajava, postava coisa da minha menina, e aí eu ia lá para ver como é que o pessoal estava reagindo, e, enfim. Se tiver 3 seguidores, eu seguindo 3, não sei nem como é que fala isso. É muito, tá? Parece que eu tenho 80 anos e não, de fato, não gosto, mas eu uso para, de vez em quando, parar a rotina aqui do escritório e olhar lá a bobajada que de vez em quando aparece no algoritmo. Só piada da quinta série. E aí eu vejo, dentre essas postagens que aparecem, o cara que promete lá que você vai emagrecer em 15 dias e ficar forte fazendo exercício a cada 15 minutos por dia. Bobagem, mentira. Isso vai acontecer na advocacia também. Vai ter gente vendendo para vocês aí. Amplie sua cartela, atue com inteligência artificial e fique rico em um mês. Quem está ganhando dinheiro com essa história é ele, mas ninguém. Se você não sentar, não estudar, não se preparar, não tem rede social que vai fazer virar a chave, não. Esquece. Mundo mágico é na Disney e para ir lá tem que comprar, tem que pagar em dólar que está caro. O Thiago mesmo fez um comentário interessante sobre essa captação poder ser mais volátil, né? Enquanto a captação orgânica do boca a boca ela acaba sendo mais consolidada. Eu também acho, Thiago, e eu acho que se for possível e você conseguir unir essas duas coisas, beleza. É um cenário maravilhoso. Durante muito tempo, assim, Renata recém-formada, muita gente não sabia que eu tinha formado, que eu estava divulgando, em qual área que eu estava divulgando. E às vezes eu postava uma coisa ou outra, cheguei no fórum, não sei o quê, e as pessoas começam a ver, elas falam assim, gente, olha só, a Renata já formou, Renata trabalhando, tem uma foto do escritório. E isso vai despertando essa... Você é lembrado, a ideia é essa, entendeu? E aí, você ser lembrado é ótimo, é maravilhoso. Mas tem gente que vai preferir ser lembrado e fazer esse diário, né, esse daily da advocacia e usar e abusar do marketing jurídico, que é permitido. Você pode fazer marketing jurídico. Tem algumas coisas que a gente não pode fazer. A gente não pode, por exemplo, ficar ostentando. Nós tivemos recentemente, não sei se vocês se lembram, a punição de alguns advogados que ficavam ostentando nas redes sociais, postando fotos que, tô saindo de uma loja, gastei 300 mil reais, aquele tanto de sacola da Gucci, da Louis Vuitton, não sei o quê, e um monte de carro importado. Esses advogados, eles são punidos, o Conselho fiscaliza esse tipo de conteúdo. Né? A gente não pode também, por exemplo, associar a advocacia a uma ideia varejista de ligue já, né? Compre agora. Então, assim, você vai criar o seu conteúdo, você pode divulgar seu conteúdo, uma coisa informativa, divulgar palestras, artigos, fazer publicações em sites, em blogs, enfim. Mas promoção mercantil, você não pode. Oferta, feche contrato com o escritório e receba não sei quantos % de desconto. De vez em quando rola umas propagandas em rádio, viu, Davi? Eu já vi. Uma vez eu vi, por exemplo, anunciando num rodeio um escritório de advocacia. Acho que não deu problema, não, mas assim, como diz a Roberto, vamos evitar a fadiga. Cuidado com anúncios ostensivos em plataformas de vídeo. Aquela ideia do outdoor que eu falei com vocês. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso nos Estados Unidos, principalmente em Las Vegas, assim, uma coisa louca. Você vê um outdoor desse tamanho do advogado, um outdoor enorme, você vê anúncio no metrô, vi num rodeio, Érico, num rodeio. Parece que o escritório patrocinou o show de alguém do rodeio, sabe? Então, gente, existem alguns limites. Você não vai botar sua cara no outdoor piscando aqui, indenização, ligue já, pelo amor de Deus, né? Bota um outdoor enorme lá na Contorno, perto da família, para a pessoa te ligar. Não pode. Então, a OAB ela vai fazer essas regulamentações e para a pessoa, um tiro de justiça, pois é, gente, como assim, né?
conheça o estatuto, conheça o código de ética, para você poder advogar. Não é à toa que na prova da OAB tem acho que 8 questões disso. É um tanto de questão para garantir que você vai entrar no mercado e que você conhece como que esse mercado funciona. E eu vou falar com vocês que o Eric colocou ali, tem que ter limites, a OAB fica em cima, e que bom que fica em cima, porque vamos imaginar, além de a gente acabar estimulando aí, né, uma postura litigante com esses anúncios, com esse tipo de propaganda, você dificulta a oportunidade das pessoas que estão entrando no mercado. Porque quem que você acha que aparecem nos outdoors mais bem localizados nessas cidades que eu falei? É só o cara que é um tubarão, entendeu? Então, às vezes, isso não é muito nem leal com a outra pessoa que está advogando. É importante que tenha esse tipo de fiscalização e que vocês saibam, quando vocês começarem a advogar, o que vocês podem fazer e o que vocês não podem. Eu posso fazer publicidade, eu posso desenvolver um marketing jurídico, mas eu tenho limitações. Eu vou até compartilhar aqui com vocês no chat. Tem uma notícia da OAB falando um pouquinho sobre o que pode, o que não pode. Não pode também, fazer conteúdo que deprecia a advocacia, nem mesmo em tom jocoso, como memes, disse a OAB, tá? Então, cuidado, a gente fica vendo meme aí em peça processual, em posts zoando a advocacia. Cuidado. Professora. Oi. Eu particularmente, sou um seguidor de um advogado e tento me inspirar em algumas coisas dele, bate com minhas linhas de pensamento. Eu sou 10 anos mais velho do que ele, que eu tenho 63 e ele tem 53. É um dos advogados mais famosos do Brasil e é o que faz mais marketing no país. Nelson Williams. Sim. Tem gente que chama ele de marqueteiro. Mas acontece o seguinte, para ele, a história dele, eu conheço ela todinha, conheço, acho que várias pessoas aqui conhecem alguns, foi colega de aluno, de turma dele, que hoje um é ministro do Supremo. Que, mano? O André Mendonça foi colega de turma dele, o Michel Temer foi professor dele. Então, o que acontece? Ele faz de forma ostensiva o marketing. Agora, vê a clientela que ele teve. Ele começou a arrumar os clientes dele na igreja que ele frequentava. Depois ele abriu o escritório em São Paulo. Ele estava em Bauru, abriu o escritório em São Paulo porque foi tentar uma questão tributária. Ele não era o forte, aí que começou. Hoje, como eu faço estágio na Justiça Federal, lá eu vejo a quantidade de processos que tem na área tributária. Mas, por exemplo, antes de ontem, ele veio aqui para fazer visita ao prefeito. Pois é, mas o que ele divulga na internet? Vamos nos focar na advocacia. Divulgação do trabalho dele. O trabalho dele, ele faz com que é o seguinte, quando ele tem sócio nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Ele tem sócio e tem os associados. Aí ele pega um especialista dele na área de tributário. É um cara lá do Nordeste, é o cara mais fera da área tributária. Ele vai, o cara para fazer solta umas coisas no LinkedIn, por exemplo. E por aí vai. Mas o que ele está fazendo? Ele não está divulgando o carro que ele comprou com dinheiro da advocacia, a viagem que ele fez. Muitas vezes, ele está divulgando uma tese jurídica, ele está divulgando um artigo que ele publicou. Não é a advocacia predatória. O marketing dele é um marketing permitido pela OAB. Exatamente. É isso. Mas, eu acho que esse tipo de utilização da rede social é muito bem-vinda, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que é. Agora, com cuidado, evidentemente, de, primeiro, não se queimar no mercado até ser ridicularizado. E, segundo, não afrontar o código de ética da OAB. Eu acho que o ponto limite é esse aí. Não, com certeza. Eu concordo. E aí, até aproveitando essa fala do José Fonseca para responder o comentário do Luciano.
Eu, na verdade, não concordo muito com a proibição de propaganda. A propaganda, ela não é proibida, existem limitações. Porque o que a gente fala sobre propaganda? Propaganda é divulgar o seu trabalho, a sua área de atuação? Isso não é proibido, porque a gente está falando marketing jurídico, ele é permitido. Só que existem limitações, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu recebi hoje de uma aluna, inclusive, o Instagram de uma pessoa que conta as notícias, né? Que comenta, tipo, o mercado imobiliário está assim assado, tem uma decisão do STF sobre tal assunto, sempre de fantasia. Fantasia de personagens, como se fosse um carnaval. Sabe? Será que isso é realmente condizente com a postura do advogado que o Código de Ética e o Estatuto buscam reforçar para a gente, porque eles tentam reforçar isso o tempo todo, né? A postura do advogado, a ideia de ser algo mais sóbrio, de determinadas formalidades. Tem coisas que a gente não pode falar e fazer num processo, numa audiência, né? Numa sessão de julgamento. Então, existem algumas condutas que a gente tem que observar, inclusive, por exemplo, nas redes sociais. É muito bem-vindo, é interessante você conseguir agregar isso ao seu trabalho, mas com respeito ao Código de Ética e ao Estatuto. Eu até mandei para vocês depois darem uma olhada. A pessoa comenta, Davi, sobre decisões do STF, comenta sobre a lei de locação. Eu posso colocar lá a súmula X do STF. Como assim? Não, por exemplo, eu tenho Instagram. No meu Instagram, todo dia eu coloco lá algo de reflexão, sempre daquela série de suítes. Então, por exemplo, um dia eu coloco lá por exemplo, um tema lá do STJ, ou um tema lá do STF, de forma resumida. Lá comenta, tem problema. Pode postar. Pode. É informativo. É informativo, você está divulgando. Inclusive, você está cumprindo um papel importante. Por exemplo, hoje de manhã eu dei o exemplo da reforma de um entendimento do TST, que virou, e a partir do dia 24 agora de fevereiro, passa a ser adotado como resolução do tribunal. Tá? Que não vamos entrar no pormenor aí do mérito técnico processual, não, mas basicamente se exige uma nova forma de admissibilidade do recurso de revista em sede de agravo de instrumento. Tá? Até então, determinadas decisões desafiavam o agravo de instrumento para o TST. Agora, antes de desafiarem o agravo de instrumento, é necessário que se interponha um agravo interno no TRT da terceira região, da primeira região, da segunda região, dependendo de onde for julgado aquele processo. Ou seja, eu tendo acesso a essa informação, postar um comentário, inclusive vender uma aula, vender uma palestra a respeito desse tema, perfeitamente possível, louvável. É o tipo de utilização da rede social que a gente apregou como válido e perfeito. Agora, usar a rede social para divulgar um caso que você obteve êxito, eu acho que você já começa a expor, inclusive, o seu cliente, sem talvez ter autorização dele para tal. Tá? A advocacia criminal é mestre em ter advogados que utilizam e se valem das redes sociais, até pelo próprio nicho do negócio, do mercado, para ficar postando vídeo, foto. Ao razoável. Tá? Acho que tem que ter um cuidado muito próprio para, primeiro, não bancar o ridículo. Tem advogado no TikTok aí fazendo dancinha. E a OAB já deu chamada nisso. Já falou que não é para ficar fazendo dancinha com conteúdo jurídico, não. Enfim. Até juiz, é isso mesmo. Tem, pior que tem.
Vou fazer um comentário aqui que é interessante, tá? Inclusive em relação à postura de magistrado. Na quinta-feira da semana passada, o STF se posicionou acerca do tema 1118, que trata da responsabilização subsidiária da Fazenda Pública nas terceirizações. É um tema que afeta a minha atividade profissional enquanto procurador do município e que me chama a atenção. Ainda que eu não concorde com o posicionamento do Supremo, eu, enquanto profissional, e principalmente enquanto procurador do município, eu tenho que bater palma para a decisão e ponto final. Tá? Agora, um magistrado que, tendo acesso a essa decisão do Supremo, e vai para a rede social para ensinar advogado a atuar na primeira instância, em audiência, para fazer prova contra a Fazenda, contrariando uma decisão do Supremo, para mim tem que ser recriminado pelo CNJ. E não são poucos os juízes que estão atuando dessa maneira. Então, o magistrado ele tem que saber separar muito a sua atividade enquanto professor, enquanto doutrinador, até que valha. Agora, o que eu vi de juiz falando bobagem, ensinando coisa errada, não está no gibi. Eu faço parte de alguns grupos que debatem o direito do trabalho, que, de alguma maneira, buscam uma atualização constante. E eu vi lá 2, 3 juízes postando vídeo para os advogados do grupo, falando, olha, com base nessa decisão do Supremo, agora a minha sugestão é que você faça isso. Espera lá. A sorte deles é que eles não atuam lá em Contagem, porque estariam todos suspeitos para atuar no processo do município. Até porque, de antemão, estão tomando partido e estão fazendo juízo de valor, principalmente contrário a uma decisão com efeito repetitivo do Supremo. É querer ser mais realista que o rei, né? Enfim, feito o desabafo, vamos para a próxima parte da nossa aula, que eu acho que a gente ganha mais. Bem que falar mal dos outros de vez em quando é bom. Desopila. Doutor Bernardo, mas esse comentário que o senhor falou, para a gente que está, por exemplo, no período que eu estou, eu acho ela merecia, que não seja hoje, um comentário mais profundo, mas aí gostaria de... Eu vou provocar, agora eu vou, enquanto aluno, vou provocar o mestre. A meu juízo, eu já trabalhei na área pública, eu trabalhei na autarquia federal, trabalhei no estatal, onde eu fui o gerente regional, eu era fiscalizado pelo TCU, pela Delegacia Regional da Fazenda. Então, é o seguinte, e depois trabalhei no terceiro setor, que é o SESI. Então, o que acontece? Essa coisa é 2 pesos e 2 medidas, mas não é agora, não. Se o senhor me permite dar uma sugestão, o senhor trazer esse assunto? Claro, fica à vontade. Para depois o seguinte, esquece a prefeitura de Contagem, o Bernardo advogado, aí você mora num prédio, mora no apartamento? Sim. Então, aí o seu condomínio falha lá, tem uma conservadora, e a conservadora não está recolhendo os tributos, a moça vai levar o condomínio na justiça, a conservadora e o condomínio na justiça. Você depois só fala isso para a gente. E por que não pode levar a fazenda pública? Não é que não pode levar a fazenda pública, não. Pelo contrário. A disposição de responsabilização da fazenda está prevista, inclusive, na lei de licitação. Acontece que os requisitos para se condenar a fazenda são diversos, porque a fazenda goza de prerrogativa processual. E aí, você não tem que brigar nem comigo, nem com o Supremo. Você tem que brigar com o legislador. Disposição legal. Presunção de legalidade do ato administrativo. Vamos dar Supremacia do interesse público. Aí são outros 500, entendeu?
Vou te falar do meu ponto de vista, agora pessoal, tirando a análise enquanto procurador, enquanto advogado, minha análise pessoal. Eu acho que o Supremo anda errado na decisão, porque ele decide, e especialmente esse tema, ele decide politicamente. Quem é meu aluno aqui, nós discutimos isso no semestre passado, e esse semestre eu já dei a notícia. No semestre passado eu falei o seguinte, olha, tem 2 temas a serem julgados pelo Supremo, que já adianto para vocês quais serão os resultados. Um dos temas era esse 1118. Eu falei, um desses temas é a responsabilização da Fazenda, que será mitigada por uma decisão do Supremo. Tá? Por quê? Porque envolve uma política judiciária que, no meu entendimento, não deveria ser realizada pelo Supremo, tá? Mas que nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Ela é assim. O outro tema vai afetar todos nós aqui, também em relação à fazenda pública, e aí nós, enquanto advogados, quando advogamos contra a fazenda, tá? Tem uma disposição lá no CPC que trata da fixação de honorários de sucumbência. Esses honorários são fixados de acordo com alguns parâmetros, e quando a fazenda é ré nesses processos, há um escalonamento do percentual previsto no Código de Processo Civil. Tá? Já há um tratamento diferenciado para a fazenda enquanto ré. Muito bem. Qual que é a tese da fazenda? E aí, não é só o município, não é só o Estado, é todo mundo. Tá? A União advoga assim, os estados todos advogam assim, todos os municípios com procuradores atuantes exigem e pleiteiam isso. O que eles pleiteiam? Que na execução de honorários contra a fazenda, em que os valores fixados são rigorosos, que o juízo fixe os honorários por equidade, por análise equitativa. Acontece que o CPC é expresso, ao deferir a análise equitativa, em 2 hipóteses. Nas ações em que não é possível se mensurar o valor e, eventualmente, nas ações em que há condenação em valores irrisórios. O que a Fazenda Pública pleiteia? Espera lá. Quando a Fazenda for ré e for devedora de honorários em valores expressivos, que sejam fixados esses honorários por equidade. Pessoal, o STJ já decidiu essa matéria, tá? Dizendo o seguinte, não cabe ao judiciário fazer esse tipo de análise. Só que o Supremo se arvorou de uma competência constitucional, tá? Ao meu ver, nem constitucional esse tema é, mas tudo bem. E pode ter certeza, vai decidir contrário, a não ser que a OAB faça um barulho muito grande, mas vai decidir de forma contrária ao interesse da advocacia. Por quê? Para preservar o erário e papapá, e supremacia do interesse. Enfim, esperem, aguardem e verão. Depois vocês me contam se eu estou errado ou se eu não estou. Daqui uns dias eu te conto. Que hoje eu fiz a certidão de 100 milhões, quanto a União perdeu. Vai recorrer, pode saber que ela vai recorrer. Não. E ela vai trazer lá o princípio da equidade, uma análise equitativa da interpretação do artigo 85 do CPC, e vai embora, pode ter certeza. Depois você me conta. Tá. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao tema da necessidade de se buscar um conhecimento próprio para depois uma atuação e uma estruturação na advocacia que vocês entenderem cabível. Hoje de manhã eu falei com a turma que não existe fórmula mágica. A advocacia, ela requer maturação e paciência, tá? Evidentemente, algumas pessoas, por sorte, por destino, por capacidade de enxergar uma oportunidade, inclusive comercial, têm um sucesso mais rápido que outras. Isso é claro. Vai acontecer, e não é só no direito que isso acontece. Hoje, nesse mundo tão
instantâneo, né? A gente vai ver exemplo de gente que vira a chave e acerta na veia o negócio e vai embora. Mas o caminho natural não é esse. O caminho natural é de dedicação, é de estudo, é de frustração. Quantas vezes no meu início de carreira eu estava no meu escritório e não tinha o que fazer? Por quê? Porque eu não tinha cliente. E olha que eu comecei a advogar numa estrutura já montada. Tá? Eu, quando me formei, fui convidado por um colega, voltando na fala da Renata, por um colega de faculdade, que é meu sócio até hoje no escritório. O pai dele tinha um escritório, eles queriam desenvolver outras áreas de conhecimento e de expertise do escritório, e me chamaram para mexer lá com direito administrativo. Então, assim, primeiro ano, segundo ano da advocacia, terceiro ano, você vai plantando. Tá? Para quê? Para que no final da sua carreira, você, tendo passado por momentos de ter que trabalhar sábado, ter que trabalhar domingo, tenha a oportunidade de, mais adiante, poder escolher quem que você vai querer como cliente, quem que você não vai querer. Eu ainda estou na fase de trabalhar sexta, de noite, dando aula para você, sábado de manhã, depois da minha pelada, é claro, domingo, de vez em quando. Mas espero, daqui 10, 15 anos, poder, de alguma maneira, colher o que eu estou plantando hoje. Agora, moçada, esqueçam fórmula mágica, isso não existe. Tá? Ainda que vocês acertem um ramo aí que vão, num primeiro momento, ter uma carteira muito grande de clientes, se vocês não estiverem preparados tecnicamente para manter essa carteira, a chave vira para o lado errado muito facilmente também. Tá? A boa fama demora a ser construída. A má fama, o deslize, é divulgado de uma forma inimaginável. Eu brinquei aqui no começo da aula, né, em relação a ser manchete de jornal. O cara que é manchete de jornal rapidamente, pode ter certeza, na grande maioria das vezes é porque fez coisa errada. Tá certo? Tratando lá da... Acho que a Mel levantou a mão aí ou foi por engano? Dessa vez foi certo. Então, vamos lá, vai lá, pode falar. Outra coisa também, professor, só fazendo um adendo ao que você falou, é fazer estágio ou então ter contato com os tribunais, né? Como que faz uma petição, fazer um curso de um TJ, porque uma coisa é tudo que a gente aprende, outra coisa é você estar tendo aquele acesso ao tribunal, saber como protocolar, saber distribuir uma carta precatória ou uma petição inicial, porque, querendo ou não, isso tudo é muito complexo, né? E, assim, o primeiro contato que a gente tem parece que é coisa de outro mundo. É a vivência que vai trazer isso para você. Eu conto isso para todo mundo, e toda vez que eu encontro esse amigo meu, eu conto para todo mundo na frente dele. Hoje ele é procurador do Distrito Federal, está, assim, profissionalmente realizado, é doutor, está fazendo pós-doutorado dele, foi meu colega de faculdade. Brilhante, tá? Sempre foi muito inteligente, sempre foi muito brilhante. Mas nunca teve o aspecto prático de vivência durante a formação acadêmica dele. E como ele queria concurso desde sempre, quando ele se formou, ele trouxe para a gente uma demanda de assinar algumas coisas lá no escritório para contar com prazo de advocacia para concurso mesmo. Uhum. E aí nós, amigos dele, deixamos, claro, mas também botamos ele para trabalhar. E uma das coisas que ele pediu para ele fazer uma vez foi distribuir uma ação, e eu não sei como é que ele fez, que ele conseguiu protocolizar algo que era para ser distribuído. Aí nós pegamos ele pelo braço, levamos ele lá no fórum, na época, lá no Fórum Lafayette, ali no Barro Preto. Fizemos ele achar a peça que ele fez o protocolo e levar no distribuidor ao invés de fazer o protocolo. Pra vocês verem que, mesmo ele, que já era um destaque na época, era uma pessoa que, assim,
reconhecidamente era uma pessoa que a gente sabia que ia brilhar. Como, de fato, hoje exerce um cargo de destaque, enfim. Ele, por falta de vivência, deu cabeçada. Né? E essas cabeçadas a gente dá, gente. Um segundo momento da nossa conversa de hoje vai ser elaboração de contrato de prestação de serviço advocatício. De novo, relatando a minha vivência, meus contratos lá atrás se bastavam em 2 cláusulas: objeto da contratação, valor dos honorários e forma de pagamento. Nada mais do que isso. Agora, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo algumas dificuldades na execução de honorário contratual que vão ensinando para a gente as melhores formas de prever determinadas situações. Por exemplo, o exemplo que eu dei de manhã. Você tem uma previsão de honorário pró-êxito. O que é isso? É uma percepção de um valor quando determinado êxito é obtido no processo. Tá? Não necessariamente um julgamento definitivo, talvez uma cautelar, talvez, enfim. Você distribui. O sujeito vai e desiste da ação logo após a cautelar deferida. Ou outorga a procuração a um outro escritório após esse êxito, que não foi o definitivo previsto. Você tem que ter previsão para isso no contrato. Como é que vai se solucionar uma situação dessa natureza? Eu fiz a petição inicial, instruí o processo. Aí, antes da sentença ser prolatada, você vai lá e caça a minha procuração e outorga ela ao profissional, e eu tenho um êxito lá numa sentença, o êxito não é do outro profissional que entrou no processo naquele momento, né? Em relação, inclusive, aos honorários sucumbenciais, há entendimento claro de que, independentemente da forma da outorga da procuração, o advogado que atuou no processo tem direito à percepção, ainda que parcial, proporcional, daqueles honorários. Agora, e se esse honorário for de êxito previsto contratualmente? Então, você tem que ter essa maldade de prever no seu contrato essa solução. E é lógico, gente, que não existe, de novo, fórmula mágica para isso. Eu não posso virar para vocês e falar aqui, ó, siga esse contrato que vai dar certo. Não, porque cada tipo de contratação exige um contrato diferente. Você tem necessidades contratuais em cada relação jurídica que você estabelece. Por isso que sempre será necessário advogado. Não fosse isso, a advocacia estaria aniquilada pela inteligência artificial. Nós vamos ter uma aula dedicada a isso? Vamos. A inteligência artificial ajuda? Ajuda. Claro que ajuda. Fiz uma petição inicial de ontem para hoje, gastei um dia para terminar ela. Porque eu julguei na inteligência artificial. Se eu não julgasse, demoraria uma semana. Ela atalha os caminhos para a gente. Agora, nós temos que estar preparados, tecnicamente, para ver o deslize da inteligência artificial também, porque vai acontecer. Eu já cheguei a ter resultado de pesquisa em AI com jurisprudência que eu achei muito esquisita, por conhecer o posicionamento da turma A, B, C e D do TRT da terceira região. Veio uma decisão de uma dessas turmas, que eu conhecia, sabia mais ou menos como é que era, em sentido totalmente contrário. Peguei o número, julguei no TRT, não existe. Imagina se eu junto isso. Olha a litigância de má-fé. Tá? Que nem tão má-fé é assim, né? Você julgou, você fez a pesquisa, saiu, você não teve o cuidado de analisar a veracidade daquele dado. Então, cuidado com isso também. Até porque a turma gosta, né? De colocar em rede social esses percalços também, esses deslizes. Vai ter um estagiário lá que, depois de um voto em que um determinado desembargador faz referência a esse processo, vai julgar isso na rede social e vai falar: olha lá o advogado sendo traído pela inteligência artificial. Não deixe que seu nome esteja nessa manchete.
Tenha esse cuidado, tenha esse capricho com o seu trabalho. Até porque é ele que vai te guiar para um caminho ou para o outro. Não é isso? O que mais, Renata, que você acha que a gente deve abordar nessa primeira etapa dessa nossa conversa? Aí o cliente te procurou, chegou até você porque recebeu uma indicação e aí viu ainda uma palestra sua num vídeo no YouTube e gostou. E aí? Faço a primeira consulta, cobro, não cobro? Ô, gente, acho que não cabe a mim falar para vocês, cobrem e cobrem X. A orientação que eu dou é o seguinte, a sua hora vale. Sua hora vale. E outra, às vezes o cliente vai sentar ali na sua frente, vai ficar 3 horas, isso já aconteceu comigo, 3 horas falando na sua cabeça, e aí na hora de fechar com você, ele já anotou tudo e vai contratar um advogado que cobra mais barato. Então, acho que a gente tem que pegar algumas maldades. É lógico, a Natália mandou aqui, até dos parentes eu vou cobrar, e eu ia falar disso agora, é lógico, por exemplo, a minha avó está precisando de alguma coisa, minha prima está precisando de alguma coisa. Gente, estou aí. Mas a gente tem que entender que muitas pessoas vão bater na porta do escritório para pegar dicas, sugestão e tal, e na hora que você der, aquela pessoa nunca mais vai aparecer. Então, eu não vou falar para vocês cobrem X, mas deem valor ao trabalho de vocês. E uma coisa que eu aprendi é que, normalmente, aquela pessoa que vai criar caso de te pagar por uma consulta, ela vai criar caso na hora de te pagar os honorários, ou se ela atrasar e você for cobrar, ela vai ficar com raiva. Vai ser uma pessoa problema. Então, façam um contrato muito bem feito, que você consegue executar se for preciso, e avaliem também. Porque tem situações que a gente tem que ter um pouco mais de maldade e cobrar, sim. Né? Davi mandou aqui, tem gente que você vai ganhar mais dando a primeira consultoria sem cobrar. Com certeza, Davi. Com certeza. Aí, assim, às vezes a gente não cobra por uma questão até estratégica. Na aula da manhã, o Bernardo deu um exemplo lá, quando a gente falou sobre precificação e a estratégia de você apresentar uma proposta para uma empresa. Não necessariamente você vai cobrar o valor mais alto ou um valor igual ao que outras pessoas estão cobrando por uma questão estratégica. Mas aí o seu trabalho, você tem lá no contrato, né, a possibilidade de reajuste, e depois você vai reajustando com o passar do tempo, à medida em que a pessoa for vendo resultados, for ficando satisfeita. A ideia é essa. Né? Então, tentem cobrar, pelo menos, gente. Tenham esse fôlego aí, essa disposição, porque o seu tempo vale. Tempo vale dinheiro. O tempo que você está atendendo um cliente que vai virar as costas e vai sumir, você podia estar se dedicando a uma petição de um cliente que está te pagando. Isso é uma coisa que eu sempre penso. Eu não vou desperdiçar meu tempo com uma pessoa que vai sumir, porque eu tenho o meu tempo para dedicar para pessoas que me pagam. É a gestão do nosso tempo. Né? E saber também quem que é o cliente e como que ele vai gostar de ser atendido. Porque eu tenho 2 perfis muito diferentes aqui. Ao mesmo tempo em que eu advogo para muita gente mais velha, vai fazer planejamento sucessório, tem alguma questão assim, quer vir aqui olho no olho, não entende muita coisa de tecnologia, enfim, não está disposto. E olha que eu também sou uma pessoa bem disposta em algumas situações para a tecnologia. Não fica me dando tudo digital, não, que tem hora que eu prefiro ler no papel. E eu também tenho muitos clientes que às vezes estão em processo de divórcio, que querem vir falar, né, me conhecer minha estrutura e tudo, que não estão se sentindo à vontade de fazer uma reunião em casa para falar sobre o divórcio, com os filhos sentados no sofá, por exemplo. Eu vou ter outros clientes que não têm tempo de vir aqui no escritório e querem fazer, não é uma reunião, é uma call de 10 minutos comigo.
E a gente precisa de ser flexível, de ser versátil, porque quem é o prestador de serviço sou eu. Eu que vou me adequar a essa necessidade, a essa realidade. Aí, vamos lá, chegou a pessoa aqui, tá lá, chateada, né, no meio do olho do furacão. Você vai deixar a pessoa sentada no seu escritório com a janela fechada, sem água, com sede, com calor? Claro que não. Então, de uma maneira cordial, aborde seu cliente, você aceita uma água, você aceita um café. Não estou falando para tudo se resumir no café, não. Mas eu acho que o bom trato do cliente, ele começa, nesse atendimento preliminar. Quando ele te procurou, como é que você vai conduzir? Você vai ficar 3 dias sem responder ele? Ou você vai atender, vai dar esse amparo que ele precisa, vai marcar a reunião com ele? 2, chegou na reunião. Como que você vai se portar? 3, foi contratado. O que você vai fazer agora? Como é que você vai tratar o seu cliente? É isso que faz ele voltar e ele te indicar, entendeu? Então, cordialidade, eu acho que é o básico, é o mínimo, né? E pensar qual tipo de serviço, qual que é o diferencial que você pode trazer para essa pessoa. Eu não tenho isso aqui, mas eu já vi alguns escritórios que contratam umas plataformas para fazer atendimentos preliminares. Então, por exemplo, se você vai lá no Instagram do escritório e aí clica lá no link do WhatsApp deles, ele já te redireciona para o WhatsApp e aí a inteligência artificial começa a te fazer algumas perguntas que o advogado mesmo seleciona, para quando o assunto já estiver mais maduro, o advogado poder assumir e, tipo, pular essa parte. Né? Mas não é um serviço que eu trabalho aqui, pelo menos não ainda, mas eu achei super interessante quando eu vi. A gente tem que ter diferencial. Eu queria passar a palavra para o Bernardo, porque ele deu umas dicas também sobre essa questão do trato com o cliente no turno da manhã, que eu acho que podem ser proveitosas para vocês. Vamos lá. O que eu falei de manhã é o seguinte, eu acho que o cliente, ele leva para você uma demanda que é única dele, né? Para você pode ser mais um processo, mas para o cara talvez seja o processo da vida dele. Não necessariamente do ponto de vista exclusivamente econômico-financeiro, não, tá? Às vezes é uma demanda pessoal que envolve uma questão até moral, não sei, que para o cara, para você pode ser a coisa mais boba do mundo, mas para o cara é o processo da vida dele. Então, tenha um cuidado com o feedback que você vai dar para esse cliente quando ele te cobrar uma atualização, um andamento daquele processo. Hoje, evidentemente, existem sistemas que fazem isso de forma automática. E é claro que no início da carreira de vocês não vão contratar isso, não vão gastar dinheiro, porque é possível, quando a carteira de clientes é uma carteira mais reduzida, você fazer esse acompanhamento manual, sem problema nenhum. Agora, chegar um momento que é necessário informatizar e mecanizar esse contato, que faça. É importante para o cara se sentir acolhido. É importante, seja pessoa física que vai no seu escritório, seja representante de uma grande empresa. Tá? Não quero com isso dizer que você tem que ter uma estrutura suntuosa, luxuosa, não é isso. Hoje em dia, inclusive, o caminho é reverso, tá? Se busca cada vez mais é ter uma estrutura mais enxuta, mais low profile. Mas, na verdade, é saber cativar o cliente pelo trato. Pelo trato. Por quê? Porque o cara, quando se sente bem tratado, ele se sente valorizado. E se ele se sente valorizado, ele valoriza o seu trabalho. Isso é natural. Tá? E lógico, você tem que saber também colocar limite, porque não é respondendo e-mail e WhatsApp sábado, 10 horas da noite, que você vai cativar o cara. Você vai treinar ele errado. Se ele te manda uma mensagem 10 horas da noite, você responde, você está, de alguma maneira, trazendo para você a responsabilidade de sempre responder nesse horário quando ele te questionar.
Eu não sou muito parâmetro para isso, não, porque eu, às vezes, respondo. Não consigo ficar com aquele trem pendente lá e acabo respondendo. Com raiva, mas respondo. Mas é saber que um mínimo de zelo e de transparência e cuidado mesmo com o processo do outro, você tem que ter enquanto profissional do direito. Tá? É claro que não é qualquer tipo de movimentação que você vai comunicar, não é qualquer tipo de petição que você vai compartilhar, mas eu adotei um critério aqui no escritório que tem me trazido um conforto muito grande. Na grande maioria das vezes, as peças mais importantes, eu compartilho com o cliente. E na grande maioria das vezes, o cara não se sente apto a palpitar em nada naquela peça que você fez, porque não tem conhecimento técnico para isso. E os mais atrevidos que palpitam, muitas vezes trazem palpites interessantes, trazem alguns pontos relevantes fáticos, que como o advogado não vivenciou a relação que está sendo discutida nos autos, pode ser muito importante para uma tese. Às vezes a visão do cliente da sua petição é relevante, seja para depois você se eximir de qualquer tipo de incúria, o que você vira para ele e fala, olha, tá aqui, vou juntar tais e tais documentos por causa disso, disso e disso. Você não está lavando suas mãos e transferindo a responsabilidade para ele, não. Mas você está compartilhando com ele algo que é de interesse seu e dele. Porque se o resultado daquele processo for favorável ao cliente, evidentemente isso é importante para você. Tá? Então, tentem ter o cliente como um aliado. Eu, quando fui para essa estrutura de escritório, né, que eu estou até hoje, desde quando eu formei, lá se vão 20 anos, eu ouvia de um dos sócios do escritório a seguinte frase, com a qual eu concordei a vida inteira, acho que até hoje eu concordo, mas hoje eu concordo com a ressalva. Ele sempre falou o seguinte, o pior inimigo do advogado é o cliente. É o cara que vai espizinhar, é o cara que vai te cobrar, é o cara... Agora, sem ele você não vive. Então, nós temos que saber valorizar também essa cobrança para profissionalmente a gente crescer. Porque sem cobrança também a gente se acomoda. Vocês querem falar? Acho que o Gislander que levantou a mão, o Jaderson. Acho que agora vamos abrir, já que já está chegando ao final da nossa conversa, vamos abrir para a fala de vocês aí, a gente vai conversando para a gente encerrar. Vamos lá. Professor, eu entrei um minutinho atrasado também. É o seguinte, vocês falaram muito sobre petição. Eu vi aí falando, é o prazo, por aí fazendo isso e aquilo. Como eu cheguei na família que foi agora, já sobre petição já ouvi muita coisa e esses dias agora eu vi mais ainda, porque no estágio que eu estou fazendo, tem um juiz que ele fala o seguinte, para ser objetivo, direto, quem muito argumenta, não argumenta nada. O que sobre... não sei se esse assunto vai vir à baila nas nossas aulas sobre petição, por causa do período que a gente já está, ou se for vir à baila, eu vou deixar para o momento que for ser tratado. Senão, virá sexta-feira de carnaval, dia 28/2. Serei o primeiro a chegar que se deixar, por exemplo, tinha na faculdade lá, o pessoal fazia brincadeira comigo. Tinha trabalho meu que dava 120 páginas. E o professor, ele falava que lia tudo, da área de penal. Se fosse meu, sua nota seria reduzida pelo menos pela metade. Aí eu iria contestar. Às vezes eu contestei, tudo eu ganhei a nota. Mas comigo não cola, não. Não critério de correção é objetividade. Eu já vi, e assina embaixo de magistrado na Justiça do Trabalho, especialmente, que manda emendar a inicial de petições que ultrapassam o limite do razoável. Não é razoável que em um pedido de insalubridade e dano moral, eu tenha petição de 30 páginas. Não faz sentido. É desperdício de tempo de quem fez,
é desperdício de tempo de quem vai contestar, é desperdício de tempo de quem vai julgar. Eu vi lá uma petição de 100 páginas, a contestação da União deu 180. Tudo inteligência artificial que fez, mal feito. E os embargos lá, os embargos que foi 180 da parte do reclamante, aí a da União deu mais de 200 páginas. E o seguinte, o cidadão ganhou, esse que falei que vai dar mais de 100 milhões, e a sentença do juiz, por exemplo, eu já vi voto lá do STF, e li todas, deu 300 páginas. Tem a decisão do... Claro, são 11 votos, aí se você divide 300 páginas por 11, dá uma média de 30, menos de 30. Não, okay. Mas eu li a decisão do Fux de 1.226 páginas sobre juízo de garantias. 1.226 páginas. Ela está aqui comigo. Eu li ela. 1.226 páginas. Eu tenho para mim que o judiciário não é lugar de tese doutrinária. O juiz, ele é adstrito a responder o que lhe é perguntado, de forma objetiva, clara e, de preferência, em linguagem escorreita e direta. Inclusive, para evitar que a nossa profissão se torne uma profissão de exceção. O uso do juridiquês, ele tem por objetivo afastar o cidadão do objetivo que é o direito. Resolver problema concreto. Eu não posso usar uma sentença para tecer uma tese de doutorado, não. Se eu quiser isso, eu vou sentar numa cadeira de doutorado, vou fazer minha tese e vou escrever e vou publicar para quem quiser comprar, ler. Minha visão, tá? Minha visão. Posso estar dissoante aí de alguns pensamentos, de alguns... Mas minha visão é essa. Meu primeiro doutrinador é o professor. Não! Ué. Porque enquanto eu estou aqui, nós estamos na sala de aula aqui agora. Então, é o seguinte, eu tenho aqui a jurisprudência, que já está lá consagrada, e tenho a doutrina. Então, se eu vou usar a jurisprudência, é uma coisa, se eu vou usar a doutrina, é outra. O meu primeiro doutrinador é meu professor. Mas tenha senso crítico, tá? Porque professor muitas vezes fala bobagem também, viu? Assim como aluno. Vamos lá. Mas concordo com ele levantou a mão também. Professor, eu concordo com o senhor. Tem que ser algo prático, tem que ser algo bem feito, não pode deixar faltar, no texto não pode faltar nada, mas tem que ser algo prático. A gente tem que ter noção que o judiciário está lotado. Então, a gente tem que fazer algo bem feito, mas prático. A boa petição inicial, eu sempre ouvi isso desse sócio que eu falei com vocês. A boa petição inicial, ela beira a inépcia. Ela tem que beirar a inépcia. Você não pode falar menos do que a lei manda você falar, mas se você você vai dar margem para outra parte contestar. Estou fazendo uma contestação aqui de um sujeito que pede acúmulo de função. E ele, na inicial dele, ele declara que desde o início do contrato dele, ele exerce as duas funções. Que acúmulo de função que é esse? Ele já confessou que não tem acúmulo, acabou. Ele deu um tiro, não foi no pé dele, não, foi na orelha. Vai lá, Gil. Pois bem, boa noite a todos. Está todo mundo ouvindo? Sim. Então, achei muito interessante aí os ensinamentos da professora Renata, quando ela se referiu aí aos primeiros clientes, que são amigos, familiares. Eu acho muito pertinente isso. E também, quando os senhores aí falaram que a gente deve aproveitar o momento da faculdade para expandir os nossos conhecimentos e tal. Aí veio o senhor falando aí da captação orgânica, muito, muito interessante até agora. No primeiro dia de aula, quando a professora Renata, ela pediu para a gente se identificar lá e falar qual que era o nosso objetivo ali. Então, eu falei para ela que o meu objetivo está nas mãos de Deus, né? Que Deus, a gente faz um plano, Deus faz outro, e assim. Mas
E o senhor vem aí, o senhor fala aí, cita essa frase aí também que me despertou aqui, que o pior inimigo do advogado é o cliente. Então, essa semana, nós tivemos uma aula muito legal com a professora novata que chegou na família aí, e ela falou uma coisa muito interessante que eu internalizei e eu estou com isso, me veio à mente agora, que ela falou o seguinte, essa semana, que o advogado, ele deve escrever bem e falar bem. Foi o que a professora Cida nos falou essa semana. E é verdade. Porque com todos esses ensinamentos, com todas essas orientações que foram expostas aí, eu já tive muitas situações fazendo análise de defesa de alguns militares que procuravam, né, advogados de associações, né, porque são várias associações lá, os advogados representam lá os militares que cometem transgressões e tal. E eu cansei de ver um advogado, a tese dele, o que ele usava para um cliente, cansei de ver repetidas vezes para outros. Ou seja, o defensor lá, ele não estava... Inclusive, algumas vezes eu cheguei a ver até o mesmo nome. O cara não se policiava em prestar atenção até no nome de quem ele estava defendendo. Então, tudo isso aí que foi exposto, e o senhor falou também da questão do tempo, e eu fico um pouco frustrado. Eu fico um pouco frustrado porque hoje eu me vejo... Eu me sinto realizado profissionalmente, mas hoje eu tenho 54 anos e eu me vejo assim, um pouco atrasado para o exercício da advocacia. Mas, por outro lado... Aqui, vou te interromper, Gil. Deixa eu te falar, cada um tem uma história e um momento de começar as coisas. Eu não sei se você já viu na internet, por exemplo, falando quando que o Walt Disney começou a ganhar dinheiro, quando que... enfim, cada um tem um momento. Cara, você já tem uma outra profissão, e eu vou te contar, pelas vivências que você tem em outra profissão e pelo seu nível de maturidade na vida, você já sai muito na frente do que muita gente. Dê valor a isso. Aí pode continuar, mas não se abata. Na hora que você falou que Deus traça o caminho, e concordo plenamente com você. Só que você tem que estar preparado para o caminho que ele traçar para você. Sim. Não é isso? Então professor, quando eu me deparava com aquelas defesas lá, esdrúxulas até, que o advogado ele repetia para outros clientes a mesma defesa, então, e eu falei para a professora Renata isso, que essa área militar, eu percebi que é uma área carente. Então, isso me faz, assim, ter essa esperança ainda de poder, um dia, poder defender um colega e saber que o trabalho do advogado, ele pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes, um advogado que perde prazo, ele pode... Eu conheço um amigo que perdeu prazo no processo e recorreu, ele foi exonerado, ele hoje passa uma situação muito, muito ruim e ele reclama muito do advogado dele. Então, são pequenas observações que eu estou trazendo aqui. Eu não tenho dúvidas nenhuma da qualidade dos professores da FAMIG, mas eu ainda estou num processo de adaptação, de ver se é isso mesmo. Mas eu gosto de estudar, eu estou aqui para aprender. Esse sentimento que você está tendo é natural. Quando você formar, você vai ter ele em dobro. Sim, mas eu espero que
que tudo corra bem, né? Vamos em frente. Conte com a gente, porque você, nessa caminhada aí, precisar. Pode ter certeza que nós estamos do lado de vocês aí. Valeu, obrigado. Jaderson, levantou a mão aí, Jaderson? Boa noite, professor. Beleza. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Professor, só para ser breve, para não agarrar, porque é muito assunto, queria fazer uns outros comentários, mas só dentro dessa questão que Mas nós vamos voltar, tá, gente? Hoje a aula acaba daqui a pouquinho, mas é importante essa participação de vocês para a gente voltar e debater isso, tá? Semana que vem nós estamos aqui de novo. Vai lá. Não, é só trazer essa questão, porque eu acho que é assim, e aí, sem fazer nenhuma provocação, o que o Gil falou aqui, eu concordo discordando. Porque, na verdade, quando ele fala essa questão, seja que, né, que os propósitos de Deus, mas a gente tem que ter um caminho, a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem que buscar. Vou falar de mim, basicamente, porque eu também, né, foi difícil, hoje eu estou fazendo estágio, e por muito tempo eu tentei, porque a minha função não dava, e até era difícil conseguir um horário para poder fazer esse estágio. Mas de tanto persistir correndo atrás, eu consegui. Então, hoje eu faço estágio, consigo trabalhar e conciliar com a questão da escola, é muito difícil. Só que eu entendo também que para iniciar, igual vocês mesmos acabaram de compartilhar, e eu acredito que isso aí, né, igual o senhor falou, como um outro sentimento do Gil, mas acho que é o sentimento que todo mundo tem de estudante de direito, eu acho que especial de qualquer área, quando vai iniciar, mas eu acho que mais na do direito. Então, o que acontece? Se a pessoa também não se arriscar e buscar, é difícil. E assim como a professora Renata falou, foi trazer, assim que a senhora falou, professora, né, com a questão do Walt Disney, eu já identifiquei que é a questão da persistência, de buscar, e você vai tentar em outras áreas, não vai se achar. E, porventura, aquela que você mais desprezou, você se encontra e é aquela que realmente você vai conseguir desenvolver, né, com muita responsabilidade e profissionalismo. Então, eu falei com vocês que quando eu entrei para o escritório, me chamaram para mexer com direito administrativo. Você vê. Nunca atuei quase nesse nível de advocacia com direito administrativo, fui mexer com direito de trabalho. Olha o que eu fui capaz de fazer. Eu paguei R$ 1.400 num curso que era para poder trabalhar como correspondente. Falei, cara, eu preciso trabalhar. Nem que eu trabalhe de graça. Eu quero pagar minha passagem, mas eu quero, que eu preciso. Então, tipo assim, e eu tô desse jeito. Se eu precisar de início trabalhar de certa forma de graça, e aí é no intuito, nem que paga para poder pegar começar a montar cliente, vai ser necessário. Não estou abdicando de nada. O seu valor, o meu valor, estou buscando, mas para esse início, se precisar, eu vou fazer, mas eu sei onde eu quero chegar. A gente tem que ter em mente onde a gente quer ir. E colocar tudo na mão de Deus também, e aí, sem ser radical, né, é desesperador. A gente tem que, também, traçar um caminho. Igual, por exemplo, meu caso. Eu quero formar, tirar minha carteira e tentar ir montar meu escritório. Aí, nesse caminho, dentro do que eu quero, se for vontade de Deus, me desviar para outro caminho, que eu seja afinado com ele para poder entender o caminho que ele quer me direcionar. Exato, e preparado do ponto de vista técnico, para que, se um caminho for outro, você está pronto para abraçar a oportunidade. É isso aí. Exatamente. E aí, só para finalizar, o que eu fiz? Paguei R$ 1.400 num curso para poder trabalhar como correspondente, que eu falei, cara, eu preciso ter contato com o sistema, com o PJE, agora vai para o EPROCA, aí vai dificultar mais ainda. E sem falar que para poder interagir com o sistema e começar a fazer minha carteira de cliente. Eu paguei R$ 1.400 num curso para poder cadastrar nas plataformas, para negociar com o escritório, para aí, se ele entender que está favorável, eu poder pegar aquela demanda e ir lá fazer. Então, assim, a gente tem que se arriscar, sabe? A gente não tem que ter medo, né, para poder encarar isso aí. E mais do que tudo que vocês falaram aqui, que para mim, eu acho que, assim, acho que é a pedra filosofal do curso de Direito. É essa interação. Tem um aqui que trabalha lá no judiciário, outro que foi policial militar, outro que não sei. Gente, é só juntar essas cabeças aí todas e a gente conseguir montar alguma coisa, que cada um na sua expertise. Você entendeu? Então é isso, só a sua contribuição. Boa noite. Vamos lá. O Luciano está com a mão levantada, depois o Márcio e a gente encerra. Vai lá, Luciano. Sim, doutor. Inicialmente, já falando aqui que não é questão de gabar, mas dentro do contexto de hoje da aula, como eu disse aí no chat, estava comentando a respeito, o professor até brincou que leria os artigos, etc. Eu trabalho já há 10 anos com direito administrativo disciplinar, trabalho em comissão processante. Já fui presidente de comissão por vários anos. E eu atuo do outro lado da advocacia, né, dentro desse aspecto administrativo, disciplinar. E sempre trato, como foi dito aqui, as peças dos colegas doutores advogados que tentam, né, defender o servidor público no âmbito lá de atuação.
e não é nos gabando, apesar de sermos 3 ali que analisam determinado fato e etc., mas muitas são as peças que falham absurdamente em relação à defesa daquelas pessoas, daqueles servidores públicos. A gente vê muitos casos que poderiam ser diferentes, mas como por conta de falhas, né, em peças de defesa, acabam por, como o colega falou, às vezes é igual perder prazo, coisas às vezes até simples. Apesar que o direito administrativo ele é mais relevante em relação a isso, mas é muito, muito triste algumas questões que a gente confronta no dia a dia relacionado a isso. E aí é interessante que realmente a gente saiba fazer uma peça bem estruturada para que a gente não esbarre nesses mesmos degraus aí, como eu vejo diariamente. Sem dúvida. Obrigado pela contribuição. Boa noite, Renato. Boa noite aos demais alunos. Reforçando o que o Gilson falou, o Jaderson falou e até o último colega Luciano, a minha experiência de vida com o direito é igual o Gilson ressaltou, né? O que eu vim buscar no direito que eu não tinha? É igual eu falo, busquei ocupar o meu tempo e o conhecimento. Eu comecei a faculdade de Direito 3 vezes. E por que disso? Porque a vida toda na Polícia Militar, a gente lida com a questão do direito, e eu, enquanto comandante, a gente recebia as peças que o Jussander analisava para poder tomar decisões. E a importância do papel do advogado nesse processo todo é muito interessante. 2 situações que eu vivenciei. Uma vez eu fui responsável por um PAD, que era um processo administrativo de militar. E no primeiro dia eu falei com ele assim, troca o seu advogado, senão você vai ser excluído. Eu era presidente da comissão. Por quê? O advogado se preocupava em atacar a instituição. Ele não trocou, ele foi excluído. E a outra situação eu falo. Eu fui indiciado e processado em inquéritos algumas vezes. Nunca fui punido. Então, por quê? Tive bons advogados. Mas acompanhei os meus advogados. Forneci, quando a Renata fala que o cliente é o maior inimigo ou o pior inimigo do advogado, é a verdade. Porque se você, como cliente, não acompanha o seu processo, se você deixa por conta do advogado a missão de cuidar da sua vida, do seu interesse, você também está abrindo mão de um direito seu e de uma obrigação. Então, tudo é muito circunstancial nessas questões, porque nós escolhemos o profissional que nós queremos ser. E nosso cliente também, a gente tem que saber como buscar isso para entender, porque a gente lida com vidas. Uma decisão que você não toma enquanto advogado, uma orientação que você não dá, uma aproximação que você não faz do cliente, pode custar uma coisa que é muito cara, que é a tal da liberdade. Então, acredito que a aula é muito importante para tratar disso tudo, e eu só reforço que a minha experiência, inclusive como juiz militar, era de ver defesas pífias em situações que estavam valendo a liberdade de um militar. Numa situação que até atuou legitimamente, mas por conta de uma defesa que não foi efetiva, ele é condenado. Então é essa que é a questão que eu queria trazer, da importância de levarmos isso a sério, de buscarmos captar bem o conhecimento. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês. Vocês estão levando a sério, pô. São quase 9 horas da noite, numa sexta-feira, pré-carnaval. Vocês estão aqui debatendo, discutindo. Fantástico. Quero agradecer a participação de todo mundo e espero vocês aqui sexta que vem para a gente discutir mais ainda. Tranquilo. Gente, muito boa obrigada. Boa noite, bom final de semana para vocês, viu? Tranquilo. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, gente. Obrigada para vocês também, boa noite. Boa noite a todos, professores. Boa noite, muito obrigado, um abraço. Bom descanso, até logo. Tchau.